Olá, bom dia! Boa tarde, boa noite, sei lá eu que hora que você tá aí, mas é sextou, certo? Sexta-feira é dia de Strong Brain, nosso cérebro forte se desenvolvendo para que a gente vá em busca do nosso bem-estar, né? E esse quadro é um quadro que você sabe é patrocinado pela Design Myself. A Design Myself é uma iniciativa de levar a neurociência para você da forma mais acessível possível, porque vai estar na canequinha, vai estar no quadrinho na parede, para você estar o tempo inteiro conectado com este tipo de percepção sobre você e sobre o mundo que a neurociência nos traz, né? E hoje eu quero falar de um tema que é bem interessante, as pessoas sempre me perguntam se existe diferença entre para o cérebro, né? Entre fome e vontade de comer, né? As pessoas geralmente quando entram em um processo de dieta, que precisam fazer restrições alimentares, e eu estou passando por uma agora, né? Faz 4 meses que eu estou fazendo uma dieta importante para a minha saúde, eu estava começando a ter umas alterações nos meus níveis de glicose, então antes que isso virasse, né, um quadro mais grave, eu já estou batendo nele com uma dieta bastante restritiva, que é chamada dieta cetogênica, né? E eu acho gostoso explicar para vocês como que essas coisas vão acontecendo dentro da cabeça de uma neurocientista, porque não é porque eu conheço neurociência que eu não sofro das mesmas pressões que todo mundo sofre para poder tentar endereçar seus desejos, suas necessidades, né? E, por exemplo, fazer uma dieta para a saúde é uma coisa que todo mundo tem que enfrentar. E aí fica esse questionamento: será que o que eu estou sentindo é nessa ausência de me alimentar, é alguma coisa fisiológica, a ponto de que se eu não comer eu vou desmaiar, vou ter um treco, ou isso é apenas meus desejos, né? É importante a gente arrumar essa casa, porque quando a gente trata desses temas sem pensar no funcionamento cerebral, no funcionamento do corpo, muitas vezes a gente acha que é, sabe, preguiça ou falta de força de vontade, que a pessoa não consegue porque ela não está engajada o suficiente consigo própria, não tem amor próprio, né? Eu já ouvi tanta coisa a respeito disso. E é legal a gente colocar assim, sabe, um preto no branco para poder arrumar essa casa, porque é muita confusão que se faz com esse tema. Primeira coisa, é fato que o seu cérebro, o seu organismo, se acostumam com as vivências que você tem cotidianas, certo? Então, cotidianamente, você toma café da manhã, tal horário, come tal coisa, na hora do almoço você almoça no mesmo horário, depois você come à noite, depois geralmente faz, sei lá, uma ceia, né? Assalta a geladeira antes de ir para a cama. E o seu corpo entende que esse é o seu ritmo com a natureza que te cerca. Né? A sua fisiologia não está levando em consideração que você tem uma geladeira, que você vai ao supermercado, que simplesmente ela entende que você tem acesso a determinados alimentos em determinados horários. E por conta de uma regulação com o ciclo, né, com o ritmo dia-noite, com as estações do ano, o seu corpo aprende o que é que vai ter para comer em cada época. Pensa na natureza, pensa nos animais na natureza, né? As estações do ano vão mudando. Agora, por exemplo, nós estamos aqui em pleno finalzinho de verão, muita chuva, muita água, muita fruta cítrica. Os animais que vivem na natureza estão vivendo momentos de fartura, né? Daqui a pouco vai sobrar mal e porcamente umas castanhas, umas sementes, né? Não vai ter mais abundância de fruta. Então, o que o organismo desses animais que vivem na natureza precisa fazer? Precisa se adaptar à disponibilidade de alimento. Então, vai passar 1, 2, 3, 4, 5 dias em que a disponibilidade de alimento vai diminuindo lentamente, certo? E daqui a pouco ele vai passar fome, inclusive, na natureza. Faz parte da natureza os animais buscarem alimento e não encontrarem, e nós mesmos, primatas, né, também passamos por isso. Então, não tem problema, por exemplo, pessoal que faz jejum intermitente. Tem gente que faz jejum de 30 horas, às vezes até mais.
Tem algum problema você fazer um jejum de 30 horas para o seu organismo? Depende de quanto ele está acostumado a fazer isso, né? Então, se você a vida toda teve fartura alimentar, nunca fez uma privação alimentar, sempre comeu tudo que teve vontade de comer, seu corpo acha que sempre vai ter tudo. Se você começa a dar a ele uma outra dimensão de rotina, no início, ele vai querer fazer todo o esforço possível para retomar aquele estado de coisas. Então, mesmo os animais que estão na natureza, que cai a disponibilidade alimentar, né, a quantidade de alimentos disponíveis, e eles começam a não ter acesso a esses alimentos, o que vai acontecer? Aos poucos, o organismo vai se acostumando com essa mudança. E nem fome mesmo direito eles vão sentir, né? Eles vão, obviamente, ter um impulso de procurar alimento, de se manter procurando alimento, mas não vai ter aquele desespero, porque, de alguma forma, nós estamos sabendo, né, todas as estruturas do corpo daquele animal estão sabendo que diminuiu a oferta de alimento. Então, ele vai se adaptar. Daqui a pouco a oferta de alimento aumenta de novo, aí ele volta a procurar alimento. E o barato é que, a depender do tipo de alimento que tem disponível, ele pode procurar alimentos mais ou menos calóricos. Então, vamos pensar, por exemplo, no macaco. O macaco, primeira opção, banana. Mas a gente tem saguizinho por aqui, tem jabuticaba, tem cereja não, desculpa, acerola, tem caqui, tem outras frutas. Banana não tem disponível nesse ambiente. Então, ao invés dele comerem banana, eles comem outras frutas, tá tudo certo. Mas essas frutas também acabam. E aí você pode perguntar, o que o saguizinho come durante o inverno? Ele passa uma fome lascada, né? Ele passa muita fome, e de vez em quando ele acha castanha, ele futuca dentro da árvore, ele encontra um bichinho. Então a alimentação ali vai diminuindo muito. Bom, Carlos, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que exatamente da mesma forma o seu organismo funciona. Então, olha só, você não tem fome quando o seu organismo precisa de alimento. Não é essa a conta. Até porque, na fisiologia, a gente nunca tem respostas que são emergenciais como primeira linha. As respostas emergenciais, elas acontecem depois que vários mecanismos redundantes são derrubados. Como assim, Carla? O primeiro mecanismo redundante é todas as vezes em que você está acostumado a comer, o seu hipotálamo dispara mecanismos que você chama de fome. E a sensação que tem é que você precisa achar alimento, senão você vai se sentir mal. Não é isso? Você, vou ficar tonta, vou passar mal se eu não comer alguma coisa, preciso comer alguma coisa, etc. E tal. Essa emergência é um disparo do hipotálamo avisando, ei, tá na tua hora. Você já reparou que às vezes você está com muita fome e tal, daqui a pouco passa? Cessa a fome. Por quê? Passou do horário. Seu organismo, ele simplesmente fala, puta, não achou comida. Porque no ritmo da natureza, se você provocar um animal para ele buscar alimento num horário que não é adequado para ele, o que vai acontecer? Ele vai se expor a perigos. Pega um saguizinho no meio da noite, ele fala, nossa, com vontade de comer um negocinho, ele sai pela floresta para catar um negocinho para ele comer. Virou bolso, né? Vai achar um predador que vai pegar ele. Então, os animais não vão sair de noite para buscar alimentos. Mas eles não comeram o dia inteiro, não estão com fome. Não, porque o organismo deles não vai fazer um chamamento para buscar comida no horário em que é perigoso para ele se expor. Tem ritmo, do mesmo jeito que você tem ritmo. Então, dizer que fome é uma necessidade e vontade de comer é um luxo, não explica tão bem. Porque senão toda vez que você tiver a sensação de fome, você vai pensar que você precisa comer, porque senão você vai ter um trago. E não é tão simples assim que as coisas funcionam. Existe um momento em que você que passou completamente do ponto e que você já está realmente ficando doente porque não se alimenta? Pensem as pessoas que passam efetivamente fome. Porque existem pessoas nesse mundo, que é uma coisa inacreditável, com a quantidade de riqueza que a gente acumula, que ainda passam fome. Ainda existem pessoas neste planeta que passam fome. Não sei se você sabe, né? Eu sei que eu estou sendo irônica, né? Mas com toda a riqueza que está acumulada, ainda tem gente em algum lugar passando fome. E aqui no Brasil, recentemente, a gente viu coisas tipo pessoas
pegando ossos para comer, né? E a gente não percebe o tamanho do sofrimento que tem nisso, por quê? Porque provavelmente a gente nunca experimentou isso na pele para poder efetivamente endereçar esse problema, né? Mas o que eu quero dizer? Que não é um mecanismo emergencial do seu corpo a fome, é um mecanismo cotidiano. É simplesmente o seu corpo pedir comida na hora que ele está acostumado a comer. Então, se você nunca toma café da manhã, olha só, você não vai ter fome de manhã. Simples assim. Agora, se você todo dia de manhã acorda e come, de manhã você vai acordar com fome. É uma questão de como você constrói o seu cotidiano. E para você mudar de um jeito para outro jeito, você precisa fazer com que gradativamente você vá de uma situação para outra. Então, a fome é um jeito que suas estruturas menos cognitivas, vamos dizer assim, que praticamente não têm acesso nenhum da consciência e trabalham no modo automático para fazer com que você garanta a sua sobrevivência no ambiente que você está, ambiente adaptado. Isso não significa que se você não comer você vai morrer, significa que você tem oportunidades de achar alimento que você deve aproveitar, certo? Isso, da forma como a sua fisiologia está montada. Essa fome, para que ela mude de lugar, para que ela mude o jeito dela, você precisa deixar de atendê-la, né? Então, seria como o animal na natureza que mudou a estação do ano e é o alimento que ele buscava, que ele conseguia obter, não tem mais. Então, mesmo que ele queira, né, comer, ele não vai conseguir. E aí, o que vai acontecer? O organismo dele vai entendendo que está passando por uma transição de estações. O barato é que o corpo também tem outras formas de identificar que você está entrando, por exemplo, numa época de vacas magras, né? Que é um termo muito interessante, que é justamente esse momento em que nós vamos para o inverno e os animais não têm nem pasto para pastar. Então, eles realmente perdem o peso por causa desse não acesso ao alimento. Então, quando você começa uma dieta, você precisa meio que avisar seu corpo e as suas regiões automáticas de que você está entrando numa fase de menor disponibilidade. E olha que legal, o nosso hipotálamo ele também consegue identificar a estação do ano. Então você sabe, quando começa a esfriar, quando vai entrando no inverno, aumenta esse ímpeto de comer. Mas não é que aumenta esse ímpeto de comer porque você tem mais alimento, é porque você vai precisar de mais força física para achar o alimento. Então você parece que você tem mais gana de comer. Porque se na natureza, em escassez, você precisar achar o alimento, nesse momento você vai ter que ir com mais força. Você vai ter que brigar pela comida com outros animais. Você vai ter que se mostrar mais potente. E é assim um pouco que as lutas acontecem na natureza por sobrevivência. Óbvio, você não está passando por nada disso, porque a tua geladeira está lá, o supermercado está lá, e eu espero definitivamente que você não esteja passando por privação. Eu ficaria muito chateada de estar te falando sobre isso num momento em que você estivesse com privação alimentar, de fato, né? Mas, digamos que isso não aconteceu, né? Que eu não tive essa infelicidade de falar uma besteira dessa para uma pessoa que está passando por uma privação. Então, todos vocês que estão me assistindo têm acesso ao alimento, né? No meu mundo de Bob, você tem acesso ao alimento, está tudo certo. E o que vai acontecer? Se você tiver que mudar o seu hábito alimentar, você tem que diminuir esse ímpeto de achar comida no início da dieta. Que é o que faz as pessoas não conseguirem engajar na dieta. Porque aí você faz, segunda-feira você acorda, acabou, hein? Segunda-feira é o Dia Mundial da Dieta, né? Acabou. A partir de hoje, não como mais isso, não como mais aquilo, você toma a decisão. Só que o dia começa e você vai bem. Na primeira refeição, beleza, não consegui comer, vem aquela fominha, vem aquele desconforto, vem aquela vontadinha, e você está segurando que você está firme no seu propósito, né? Esse primeiro momento de fome que veio, o seu corpo está dizendo assim, ó, normal, né? Como todo dia, que tal a gente tomar café da manhã? E você não toma. Daquele jeito que está acostumado, ou não toma nada, resolve que vai fazer jejum. Quando chegar meio-dia e pouquinho, o hipotálamo já vai estar assim, pessoal, na última refeição pulamos, então agora um pouco mais de força para achar essa comida, porque pode ser que a gente esteja entrando em falta de comida. Entendeu? Você não conseguiu o café da manhã, então o hipotálamo vai começar a dizer assim, vamos achar comida agora na hora do almoço, senão a gente vai começar a entrar em aperto. Então o ímpeto de comer aumenta.
Quer chamar de fome, de vontade de comer? Agora é um conglomerado de estruturas indo atrás da obtenção desse alimento. E aí vem com mais ímpeto. E aí você vai ficando com a sensação de que se eu não comer, eu vou passar mal. Aí beleza, você tá de dieta, lembra? Então você vai, pega aquele franguinho grelhado, bota aquele alface ali no meio, come aquilo. O hipotálamo levanta a mão e fala, pessoal, só isso a gente achou? Beleza, vamos ficar com isso aqui, mas na próxima vamos tentar melhorar. Porque provavelmente nós estamos indo para uma situação que a gente vai precisar procurar com mais afinco. Certo? Essa é a conversa aí dentro do seu cérebro. E o que vai acontecer com você 5, 6 horas da tarde? Primeiro porque você não tomou café da manhã, não comeu nada na hora do almoço, já começa o eu mereço. Aí buzinando na tua cabeça. Aí é uma outra estrutura que está dizendo assim, sabe aquela dieta que você falou que você ia fazer? Olha só, não é tão fácil assim, porque todo mundo aqui está querendo comida. E aí você começa a ponderar que provavelmente tudo bem. E é aí que as pessoas cometem grandes erros, porque elas comem. E elas comem, às vezes, doce, alimentos altamente calóricos. O que o hipotálamo fala? Pronto, achamos, você é o máximo, você realmente sabe buscar comida. Tudo resolvido, viu? É só você voltar aqui depois que tá tudo certo. Aqui tem. E você vai dormir feliz da vida. Quando acorda no dia de manhã, o hipotálamo já tá com a pulga atrás da orelha, achando que nós não estamos assim, com aquela abundância toda, e já te lança logo cedo um ímpeto de comer maior. E isso congrega com outras regiões cerebrais. Congrega com áreas ligadas ao núcleo accumbens, à obtenção de prazer, de recompensa. Isso tudo vai formando um corpo em busca de comida. E agora, as suas áreas que controlam o seu comportamento do ponto de vista consciente vão ter que trabalhar com muito mais afinco. Cara, então como é que eu resolvo essa equação? Olha só, a gente pode falar mais sobre isso. Eu tenho alguma experiência em perder peso, ganhar peso. Minha genética é muito propícia para engordar. Então a gente pode conversar mais sobre isso aqui no canal. Mas, basicamente, as mudanças paulatinas ajudam o seu corpo a se adaptar àquela nova condição. Eu, por exemplo, estou há 4 meses na dieta cetônica. Eu não sinto fome. Às vezes eu sinto desejo de comer alguns alimentos. E aqui está um ponto. Esse desejo é muito mais emocional do que fisiológico. Tem muito mais a ver, por exemplo, passando um momento ansioso. Para baixar essa ansiedade, comer um docinho. Agora eu consigo separar muito bem a fome da vontade de comer. Mas para chegar aqui, você precisa fazer todo um exercício de construção deste novo modelo alimentar para que o seu cérebro se adapte a ele. Porque tudo bem para o corpo estar passando por momentos de quebra de energia para obtenção. Essa é a nossa vida na natureza. Verão, outono, né? Inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera. A disponibilidade de alimentos sempre varia. Então não tem problema para o corpo ter muito alimento, ter pouco alimento. Ele se adapta a isso. A questão geralmente os períodos de transição, ele vai pedir mais ímpeto para tentar manter o nível calórico e não ter que queimar o que ele acumulou. Porque a gente sempre se desenvolveu em circunstâncias de escassez. A abundância é muito recente para a nossa espécie, na nossa história. A abundância era para poucos. Hoje, você poder, com um dinheiro qualquer, comprar muita caloria, que é o que acontece, é uma coisa muito rara na história da nossa civilização. Lembre que todas as guerras, todas as coisas estavam baseadas em pegar o cereal do outro, pegar a quantidade de alimento que ele havia armazenado. Sempre foi por isso. Sempre a comida teve no jogo. Agora que a gente vive uma situação diferente, poderia ser uma situação que todo mundo estivesse usufruindo, né? Seria um sonho. Mas cada um de nós que está acima do peso e que precisa perder peso, provavelmente não está passando necessidade. Ainda que a gente saiba que em alguns centros urbanos, o tipo de alimentação que as pessoas que estão em situação vulnerável conseguem obter são alimentos de baixa qualidade com muita caloria, né? Mas ainda assim nós não estamos falando de uma condição de efetivamente fome, né? Pessoas que precisam consumir todo o seu corpo para poder manter-se vivas, né? Então é mais ou menos isso, a diferença entre fome e vontade de comer.
Tem muito de emoção, mas também tem muito da nossa fisiologia tentando equilibrar nossa relação com o ambiente no qual a gente está. Então, você quer mudar essa história, muda o seu comportamento com o seu ambiente, muda o seu ambiente. E eu volto a falar mais disso aqui no Strong Brain. Strong Brain é um quadro do Nada Trivial, patrocinado pela Design Myself, que quer que você use neurociência para viver melhor. Esse é o nosso desejo. Um abraço e até a próxima.